Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao programa Carreira de Gestor. Eu sou Tatiane Santos da Costa, especialista em desenvolvimento de gestores e ajudo gestores a saírem do operacional com um time de alta performance. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas respostas, né? Eu tive algumas perguntas nas últimas semanas e que me fizeram pensar: poxa, será que eu vou compartilhar somente no um a um essas perguntas tão bacanas que eu tenho recebido? E aí eu tomei a iniciativa de hoje, então, fazer essa live para que a gente possa compartilhar, porque eu costumo dizer que dúvida de um, geralmente, na maioria dos casos, é dúvida de muitas pessoas. Então, hoje, um bate-pronto de 3 perguntas que me fizeram nos últimos dias e que sim, tem um impacto gigantesco para que você possa ter resultados com o teu time e realmente o seu time possa ser considerado um time de alta performance, ser um time que realmente entrega resultado, que bate meta, que tem um relacionamento bacana, que a relação é saudável. Esse é o grande desafio para todos os gestores, ainda mais no momento de sociedade em que a gente vive, em que as gerações estão misturadas. Gente, quem é o gestor aqui que está preparado, se sente super preparado para trabalhar com os milênios? Você sabe o perfil deles, você sabe que eles precisam de um olhar diferenciado, de uma projeção de futuro. Então a gente tem grandes desafios para quem escolheu estar na gestão, para quem está se projetando para ser um gestor e até para quem, né, está fazendo uma caminhada para se tornar um empreendedor ou é um empreendedor, se nós não tivermos muito bem alinhados competências comportamentais vinculadas à gestão e à liderança, e vocês, né, para quem já me acompanha já deve ter ouvido falar que quando eu digo gestão, né, gestão são processos, são resultados, são metas a serem batidas. E quando eu falo de liderança, a gente está falando de pessoas, de um ser humano que tem história e precisa ser cuidado por nós, gestores, né? E eu amo esse assunto. Por quê? Porque são 19 anos, né, gente, fazendo esse trabalho. Então, eu realmente quero hoje trazer algumas perguntas que, se fizeram sentido para algumas pessoas que estão nos acompanhando nos canais e têm essas dificuldades, que se você encontra essa dificuldade na tua empresa, né, com o teu time, com os teus processos, com os teus clientes, em como fazer essas manobras, né? Porque às vezes a gente precisa encontrar formas de fazer as melhores entregas para ter o resultado que a gente deseja. Fica comigo que a gente vai ter alguns assuntos importantes para o empreendedorismo e para sua gestão e para sua liderança. A primeira pergunta de hoje, então, né, gente, está dizendo aqui, né? Não consigo ter tempo para mapear e descrever os processos e procedimentos da minha área. Estou em dúvida, pois não sei o que fazer para meu time, para que meu time possa produzir mais. Será que isso é importante? Pois já estou com a agenda sobrecarregada de atividades. Aqui a gente tem 3 pontos importantes, né? São 3 pontos em que ele me pergunta, né, sobre mapear e descrever processo e procedimento. Ele me pergunta que ele está com um time com dificuldade de produzir mais. Então, ele já está não tão satisfeito com as entregas do seu time. E ainda ele coloca aqui que está com a agenda sobrecarregada. Vamos pensar esses 3 pontos, gente, né? E para vocês que estão aí me acompanhando, né, Moisés, Letícia, sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas para fazer, fiquem bem à vontade, vou ficar muito feliz em poder contribuir ainda mais com vocês. E pensando em mapear e descrever processo. Gente, toda e qualquer empresa, independente do tamanho que ela seja, se a gente não tiver processo descrito e procedimentos muito bem definidos, as pessoas acabam chegando no teu time e até você fazendo sem consistência. Porque a gente faz, porque tem entregas a serem feitas, mas você não consegue ter uma sequência de entregas, onde essas entregas elas sejam com uma qualidade constante, que elas sejam com os prazos realmente de etapas a serem concluídas de uma forma semelhante de uma pessoa para outra. Acaba que cada um faz do seu jeito. E quando a gente tem uma empresa onde cada um faz do seu jeito, a gente perde
tempo de entrega para o cliente, a gente perde qualidade de entrega, porque quando eu perco o cliente, gente, vamos lá, a perda do cliente, 90%, não é somente do produto físico, daquilo que tu entrega, mas é o que você faz com esse momento em que ele faz o pedido até você fazer a entrega. As perdas estão no caminho. E o caminho são os processos. Por que mapear processo é tão importante? É para que você saiba exatamente o passo a passo de tudo que você faz, seja de um produto, seja de um serviço. Você tem etapas. Não dá para fazer a etapa 4 sem ter feito a etapa 1 e 2. Porque se você faz a etapa 4 sem ter 1 e 2, você perde consistência. Então, mapear um processo é ganhar agilidade, é ganhar qualidade e é ganhar um time que realmente consegue propor para você aquilo que é tão importante na nossa sociedade. Melhoria contínua. Quando eu consigo ter um time que sabe exatamente os passos a seguir e esse time consegue me entregar uma qualidade bacana, aquilo que foi planejado. Quando eu estou dentro do planejado, as pessoas conseguem abrir horizontes e pensar quais são as possibilidades de fazer mais e melhor. E aí a gente, quem não quer, né, como empreendedor, como gestor, ter mais entrega com melhor qualidade. Isso só acontece quando eu sei exatamente o processo que eu estou seguindo. O meu processo, ele está realmente bem alinhado com aquilo que eu quero entregar ao meu cliente? Se sim, perfeito. O teu time vai te ajudar a fazer a melhoria contínua. Se não, gente, corre lá para mapear. E eu já passei por alguns momentos em que gestores me disseram: Ah, Tati, mas a gente tem que investir muito tempo e eu nem sei se isso vai ser aplicado. Não dá para ser complexo, tá, gente? Descrever e mapear um processo, ele precisa ser a representação verdadeira daquilo que você vai conseguir aplicar. Quando eu descrevo, eu preciso de um passo a passo. Quando eu descrevo, eu preciso olhar o objetivo final de cada etapa disso que eu estou descrevendo. Porque o papel aceita tudo, né? Vocês sabem disso. E o tempo que você precisa investir é um tempo precioso, de que os maiores ladrões, eles não roubam o seu dinheiro. Os maiores ladrões roubam o seu tempo. Porque é o bem que você nunca mais vai poder ter de volta. Então, o tempo perdido é tempo que não volta. Então, cuidem para quando você investir tempo em mapear processo, fazer a padronização daquilo que você quer que seja entregue, para você otimizar as entregas, dá atenção ao tempo e ao investimento que você está fazendo para que isso aconteça, para fazer de forma realmente consistente. Então, mapear processo sim é importante. Gente, um outro ponto, tá? E é importante gerar resultado, né? Mapear processos vai te trazer consistência. Pensa comigo numa situação de uma telefonista, tá? Uma telefonista, ela tá ali atendendo. Uma telefonista com procedimento, tá? Com um processo muito bem descrito. Mesmo que ela esteja desmotivada, ela vai ter uma sequência de discurso para todos os clientes que ligarem e que ela tiver que atender. Agora, uma telefonista desmotivada sem processo, ela corre, você, né, enquanto empreendedor, enquanto gestor, corre o risco de ela atender de qualquer jeito e ainda não ter um padrão de receber as pessoas. Porque quando você recebe por telefone, né, telefonistas ali, ela passa na sua voz o que ela está sentindo, é a sua expressão, é a sua energia que está passando ali. Então, com procedimento, né, pensa comigo, desmotivada com procedimento. Bom dia, aqui é a Tatiane Santos da Costa, da TS Consultoria do Carreira de Gestor. Né? Eu acho que até ficou um pouco motivado demais, né? Mas tem um processo. Agora, sem desmotivado e sem processo. Desmotivado e sem processo vai ser, alô? Tá bom. E passa a ligação. Então, pensa, gente, o processo, mapear isso é para que você tenha a garantia de que minimamente o seu cliente vai ser bem atendido, certo? E que as etapas podem ser melhoradas ou poderão ser melhoradas pelo seu time também. Quando esse nosso gestor, ele fala que ele também está com dificuldade em fazer o time ter uma entrega maior, ter mais entregas e com mais qualidade, ganhando tempo, né, atendendo aos seus prazos.
Quando ele fala sobre isso, gente, aí eu digo para vocês que a gente tem etapas de engajamento importante aí. Porque um time que está engajado, ele realmente consegue fazer movimentos aonde as entregas elas são minimamente atingir a meta. E quando você nem a sua meta você está atingindo, é porque está faltando comprometimento e engajamento do seu time. E esse assunto engajamento, né, gente, ele tem várias ações importantíssimas. Mas eu vou dizer para vocês que a mais importante, né, etapa para que você possa engajar o seu time é você ouvir o seu time. Você ter oportunidade ou você dar a oportunidade do seu time realmente poder expressar o que pensa, o que sente e que todas as decisões, né, que sejam decisões de rotina, que você possa trazer essas pessoas para realmente e de forma íntegra, tá, gente? Trazer essas pessoas para que elas possam dar as suas opiniões, trazer as suas experiências, as suas percepções, porque quando você traz as pessoas do seu time para decidir junto com você, você já está tirando de cena uma desculpa. Qual é esta uma desculpa? Ah, vou fazer. Ele tá mandando. Se der certo, ok. Se não der certo, tá tudo bem. Aí as pessoas fazem bem meia boca. Por quê? Porque você mandou. E o perfil das pessoas que estão no mercado de trabalho não é mais esse, né, gente? Elas precisam construir junto com você. Então, o engajamento e a etapa mais importante do engajamento é você entender que você precisa dar espaço para as pessoas contribuírem com você. Você vai estar ganhando, as pessoas vão estar ganhando. E o que acontece nesse contexto todo? Elas acabam querendo estar no seu time. E quando as pessoas querem estar no seu time, você tem pessoas engajadas que se comprometem e quando tem problema, elas vão te ajudar a resolver problemas. Gente, quando a gente fala de engajamento, a gente tem uma aula inteira, né? São no mínimo aí 2 horas só de técnica para engajamento. E técnicas de engajamento, né? Não sei se você já viu nas nossas redes sociais, a gente vai estar no dia 16 a 23 agora de janeiro com a semana Os Caminhos da Nova Gestão. Lá eu trago mais algumas outras técnicas para que você possa engajar e comprometer o seu time. Então, se você ainda não se inscreveu na semana Os Caminhos da Nova Gestão, clica no link da bio, se inscreve lá, é 100% online, 100% gratuito. Vale a pena porque engajamento, time de alta performance, bater meta junto com o time são assuntos que eu tenho certeza que todo gestor quer ter. E lá, nessa semana, eu vou estar passando tanto ferramentas para gestão, quanto ferramentas para liderança, onde você vai conseguir unir processos e pessoas em prol dos resultados, né? Então, se faz sentido para você, se inscreve lá, vale a pena. Não tem desculpa, né? É gratuito, vai ficar gravado online para você participar durante esta semana. É exclusivo, tá? A gente tem tempo de disponibilidade. Ele vai ficar disponível de segunda-feira, dia 16, até dia 22, às dia 23, né, à meia-noite, certo? E ainda na nossa primeira pergunta, a pessoa coloca aqui, né? E será que é importante, né, pensar no mapeamento de processo, nos procedimentos, né, em ver o engajamento da equipe, e esse gestor tá com uma agenda sobrecarregada, né? O que que tem a agenda sobrecarregada em relação às outras etapas, né? Gestores que acabam ficando com a agenda sobrecarregada, tem um ponto importante: ou são centralizadores, ou estão com um time que não está desempenhando como devia as suas atividades. Um gestor com agenda sobrecarregada, imagina comigo, gente, já encontrei pessoas aqui trabalhando 10, 12 empreendedores e gestores, né? 10, 12, 14, 16 horas por dia para tentar bater meta, para fazer o que o seu funcionário não fez, para dar conta daquilo que ele não conseguiu delegar. Então, quando a gente está com uma agenda realmente sobrecarregada, é porque ou nós estamos errando porque estamos centralizando tudo na gente e não estamos dando a oportunidade das pessoas evoluírem, das pessoas realmente se movimentarem quanto à questão do seu crescimento,
ou os meus processos estão truncados, não estão bem descritos, não estão bem alinhados. E aí, as pessoas precisam sempre tirar dúvidas com você. Imagina só, né, gente? Você ali a todo momento, com a tua agenda estratégica e com todo o operacional e tático a todo momento, perguntando para você. E esse assunto, e esse assunto, e aquele outro assunto. Gente, você passa o dia todo dando pequenas respostas. Pequenas respostas por quê? Porque provavelmente você não treinou o seu time. Quando a gente treina o nosso time, a gente tem a capacidade de fazer o outro evoluir. E, gente, nada melhor do que a gente saber que a gente está dando a oportunidade do aprendizado para as pessoas, que a gente está oportunizando para as pessoas do nosso time realmente se tornarem pessoas e profissionais melhores. Quando eu digo melhores, é melhores para estar junto com você e é melhores para estar disponível ao mercado. Quando nós estamos com a nossa agenda sobrecarregada, eu deixo para vocês assim, para pensar o quanto de tudo que você está fazendo não precisaria ser você. Faz uma lista de tudo que você faz hoje e pensa, o que é estratégico de fato? Você já ouviu a história do piloto de avião servindo cafezinho? A turbulência acontece e o piloto nem sabe por que essa turbulência está acontecendo. E quando você é gestor, quando você é empreendedor, está servindo cafezinho, e o servindo cafezinho na nossa realidade aqui, gente, é quando você está lá na operação, fazendo a atividade mais simples. Porque é simples, né? Porque é mais fácil a gente se conectar em fazer aquilo que é simples, aquilo que o nível de complexidade é pequena, aquilo que eu praticamente não tenho que parar para pensar. Porque você já fez durante tanto tempo, você é tão conhecedor daquele assunto que é muito mais fácil fazer do que ensinar alguém para fazer. Só que quando eu me apego, né, a essas pequenas coisas e eu não delego, eu não ensino as pessoas do meu time a fazer, essa agenda vai ficando sobrecarregada. E vai ter momentos em que tá ok, eu consigo dar conta. Mas, gente, chega momentos em que você precisa parar para pensar o quanto cansa. E a sua energia já não vai. Gente, desculpa. Desculpa aqui, tivemos um problema técnico. Tivemos um problema técnico, caiu as nossas câmeras aqui. Acho que me empolguei nos movimentos. Gente, então seguindo, né? Quando a gente está com a nossa agenda sobrecarregada, a gente tem uma questão muito importante. Eu não estou ensinando as pessoas. Eu não estou dando a oportunidade das pessoas evoluírem junto comigo. E quando eu não dou a oportunidade das pessoas evoluírem, a gente acaba perdendo grandes talentos. Porque vamos lá, gente, agenda sobrecarregada do gestor é porque o seu time está com pouco talento. Se o seu time está com pouco talento, é porque você não está treinando essas pessoas. Automaticamente, se você não está treinando essas pessoas para fazer o seu operacional, você não está tendo tempo para pensar o estratégico. Automaticamente, você está como piloto, servindo cafezinho. E quando eu estou servindo cafezinho, a minha equipe, ela está vivendo, às vezes, problemas técnicos, às vezes ela está lá vivendo problemas de relacionamento, e você, sem saber de nada. E você achando que está tudo bem. E quando você está pensando que está tudo bem, e o seu time está ansioso, está angustiado, está com um monte de problemas, é você servindo cafezinho. Gente, treine o seu time. Prepare o seu time. Faça uma coisa muito simples hoje. Lista tudo que você faz. Filtra o que é operacional. Pensa para quem você vai delegar. E aí você pode ver num outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui abaixo de como delegar de uma forma certa também. Porque delegar não é delargar. Delegou o operacional de forma assertiva, conforme o vídeo que eu vou deixar nos nossos comentários aqui abaixo, você vai passar para o segundo momento. O que são atividades táticas e a quem eu posso delegar. E aí sim, você fica com as atividades estratégicas, atividades que realmente precisa ser você para executar.
Você precisa olhar o futuro da tua empresa, você precisa pensar nas estratégias que você vai usar para realmente ter os resultados que a tua empresa merece. Certo? Então, mapear processos e procedimentos, super importante para que você possa ter clareza de aonde você vai com o seu time. Segundo ponto que a gente viu, nós precisamos de um time engajado. E esse time engajado, ponto 1, ferramenta 1 é ouvir e dar oportunidade das pessoas contribuírem. Segundo passo, gente, se eu tô com a agenda sobrecarregada, faz aquela listinha, delega o operacional. Mas delega conforme esse link que eu vou passar para vocês aqui, para que você delegue e não delargue, que você realmente possa fazer com que o seu time evolua junto contigo, ok? Agora, a nossa segunda pergunta, uma segunda pergunta bem interessante que veio também de gestores aí nas nossas últimas semanas, tá? Qual a importância da ata nas reuniões? E como medir se essas reuniões estão sendo produtivas? Gente, reunião, tá? Reunião ela serve para quê? Ela serve para que você deixe claro para o seu time aquilo que precisa ser feito. E quando a gente faz uma reunião para resolver algum problema, para avaliar a semana anterior e projetar a semana seguinte, para divulgar um projeto novo, para fazer o acompanhamento de um projeto, enfim, seja a pauta que for, toda e qualquer reunião precisa, de forma muito clara, muito objetiva, ter uma ata. Precisa da ata para quê? Para ter um registro daquilo que cada pessoa do seu time vai fazer. Quando você não registra o que vocês combinaram numa reunião, acaba que no meio do caminho, as pessoas que não estão tão comprometidas assim, elas vão olhar para você na outra reunião que deveriam estar apresentando o resultado e dizer para, ah, nem sabia que isso era para mim. Ou não, essa responsabilidade não tinha ficado comigo. Gente, ter uma ata com ações responsáveis e prazos para cada ação discutida na reunião, para cada ação projetada como ação importante, para que você possa ter o seu time caminhando, ter o seu time realmente fazendo o passo a passo acontecer. A ata é muito importante e ela não pode ficar só com quem descreve. O passo é, na ata você precisa ter os assuntos que foram discutidos, você precisa ter as ações que vão ser realizadas, que precisam ser realizadas daquele momento em diante, com ação responsável e prazo para cada realização. Quando você define isso, ao final de cada reunião, essa ata precisa ser encaminhada para todas as pessoas que participaram dessa reunião. Porque quando você encaminha para as pessoas e ainda faz uma perguntinha básica, né? Lê a ata, se ficar com alguma dúvida, a gente está à disposição. Você está mostrando que sim, aquilo que foi discutido é importante. Sim, aquilo que vocês planejaram junto com o time é algo que você realmente precisa que seja realizado. Então, ter uma ata, como nosso gestor perguntou, é importante? Sim, é importantíssimo, porque é aí que você vai conseguir cobrar semana a semana a sua equipe e você vai conseguir medir os resultados. Eu costumo dizer que com a ata nós podemos ter um indicador que é o índice de acabativa. O quanto o seu time tem esse índice de acabativa. E é muito simples, né, gente? Quando eu já coloco na ata quem é o responsável, o que essa pessoa vai fazer e o prazo que isso tem que estar concluído, quando eu vou retomar na reunião seguinte, eu vou validar as ações que foram feitas. Se foi feito, põe o verdinho lá, concluído dia tal, né? E o resultado dessa ação. Se não foi feita, coloca em vermelho e não tira a data original. Projeta uma data seguinte, mas esse histórico, ele precisa permanecer. Quando você tem um mês, vamos considerar que você faça reuniões semanais com o teu time. Você vai ter 4 reuniões. Imagina só, alguns funcionários com todos verdinhos. Concluído, comprometidos, engajados, atendendo com qualidade dentro do prazo. Outros, aonde a atividade da semana 1
em vermelho, em atraso. Atividade da semana 2 em atraso, da semana 3, da semana 4. Gente, qual é o poder de acabativa dessa pessoa? Quando você realmente projeta um índice de acabativa, esse índice de acabativa vai ajudar você a ter um feedback também consistente. Porque você vai conseguir, a partir deste acompanhamento, poder mostrar para essas pessoas na individualidade. Cara, olha só, primeira atividade do mês, você atrasou. A segunda atividade do mês, você até hoje não concluiu. A terceira atividade do mês, olha só, também em atraso. Quando você registra e você deixa para todas as pessoas isso visível, de fácil acesso, quando você precisa fazer a correção de rota, quando você precisa projetar um desenvolvimento, você tem dado consistente para fazer o seu time evoluir. Você consegue ter dados aonde você vai dar ao seu time um feedback que realmente seja consistente. Por quê? Porque não é algo que é novo para a pessoa. Se você está acompanhando numa ata e você está fazendo a medição do índice de acabativa, quando você for dar um feedback sobre isso para o seu time, as pessoas já vão saber. As pessoas vão realmente ter, não vão ter justificativa para dizer que não fizeram, por quê? Porque você já tem uma projeção. Então, o índice de acabativa, ele pode ser medido dentro das atas, né? Ao momento em que você realmente tem reuniões realmente saudáveis e de buscar resultado, com um plano de ação ao final de cada reunião. E que você mede o índice de acabativa das pessoas do seu time, gente, não tem como não dar resultado. As pessoas começam a ficar envergonhadas, as pessoas começam a entender, poxa, todas as outras pessoas do time conseguem negociar as datas e entregam nos prazos, e eu não estou conseguindo fazer isso. As pessoas começam a olhar para si de uma forma muito sutil, porque, ok, é ela que está dizendo que não fez. É ela que está mostrando para você que o índice de acabativa dela é muito pequeno. Porque de 4 atividades, vamos lá, 3 ela não fez dentro do prazo. E aí a gente começa a poder ter um trabalho de líder que desenvolve as pessoas. É mostrando aonde essa pessoa está errando, é mostrando aonde essa pessoa pode evoluir e como nós podemos realmente ajudar essas pessoas. Como que nós podemos fazer para fazer este profissional não ser um profissional que daqui um pouquinho está desmotivado, desengajado, não entregando resultado e você tenha que demitir, né? Porque sim, chega um momento em que os desligamentos eles são naturais. Agora, se você faz a tua parte, você sensibiliza essas pessoas a entenderem aonde elas estão errando e dá tempo para ouvir, né? Você investe o seu tempo para ouvir as pessoas, para saber a opinião das pessoas, para entender aonde tá bacana trabalhar no teu time, aonde que não está. Aonde que lá naquelas reuniões pode ser diferente, por isso que as entregas estão ou não estão acontecendo. Quando essa interação acontece, o engajamento é natural que ele comece a ter uma ascensão e que ele começa a mostrar para você, gestor, né, que as pessoas estão se comprometendo, que as pessoas estão realmente querendo estar com você. E da mesma forma, né, as pessoas que não querem. E aí é o nosso papel poder identificar quem quer e quem tem capacidade técnica e comportamental para estar com a gente e que merece estar com a gente, porque eu costumo dizer que nós gestores temos o time que a gente merece. Porque nós desenvolvemos, nós preparamos, nós precisamos fazer eles viverem a nossa cultura. E se a gente não está fazendo isso, como a nossa história anterior, a gente está servindo cafezinho, porque a gente não está preparando o nosso time para fazer as melhores entregas que eles possam fazer. Então, gente, sim, falar em reuniões e medir as entregas, eles são super importantes e vai facilitar até uma atividade de engajamento junto com o teu time. E a nossa última perguntinha de hoje, né, que veio na nossa última semana aí, deixa eu ler a pergunta para vocês aqui. Tenho dificuldade de tomar decisões, pois preciso estar abastecido de todos os detalhes para me sentir confortável em decidir, e isso tem causado um mal-estar nas pessoas do meu time, pois acabo demorando para tomar decisões. Gente, a tomada de decisão lenta, ela realmente vai impactar, sabe aonde? Ela vai impactar nos teus resultados finais e ela vai impactar
na permanência dos talentos junto com você. E por que eu digo dos talentos? Porque, gente, as pessoas que são engajadas, que são comprometidas, que querem a sua ascensão de carreira, que querem realmente estar em evolução, são pessoas que até vão respeitar, até vão entender quando uma ou outra vez você demorar um pouco para responder, você demorar um pouco para tomar uma decisão, mas você sempre ter esta demora na tomada de decisão, porque como esse gestor disse, né, eu preciso estar abastecido de todos os detalhes. E esse estar abastecido de todos os detalhes provavelmente seja alguma crença que ele leva com ele, né? E uma das crenças que a gente tem muito, né? Ah, o olho do dono é que engorda o gado. Se eu não estou presente, as coisas não funcionam. Gente, as coisas funcionam desde que a gente tenha feito o nosso papel na gestão. A gente, enquanto gestor, a gente precisa sim ter os nossos momentos presentes com as pessoas. Mas se eu preparo, se eu tenho processos descritos, se eu tenho um fluxo das atividades, se cada pessoa do meu time sabe exatamente o que precisa entregar dentro dos prazos que precisa entregar, gente, a nossa presença física nem sempre ela é tão importante assim. Só que para que a gente chegue nesse nível, a gente precisa tomar algumas decisões. E essas decisões, elas nem sempre são fáceis, né? Por quê? Porque você precisa dar a oportunidade do seu time fazer, deixar fazer. E o quanto, quando você, empreendedor, você, empreendedor, gestor do seu negócio, o quanto você, em alguns momentos, se fecha, né? Se trava em ter que decidir tudo e, de fato, ser abastecido dos detalhes para tomar decisão. E isso faz com que nem você consiga produzir e o seu time ficar ali parado, esperando que você decida. Então, tomar decisões precisa ser algo muito leve. Eu costumo dizer que a gente ter uma definição de alçadas é muito importante, porque tem algumas decisões, vamos lá, operacionais, né? E aí você vai saber o que são decisões simples, que não tem grande impacto, que você precisa deixar as pessoas, o seu time tomarem essas decisões. Que nem todos os pedidos eles precisam vir para você. Não, um exemplo. Gente, preciso comprar uma caneta. Vai lá no diretor para perguntar se eu posso comprar uma caneta, né? Poxa, é uma caneta. Será que o líder lá da produção não pode tomar essa decisão? Agora, cara, nós estamos precisando fazer uma atividade, produzir algo diferente, porque o cliente X, importantíssimo para nossa empresa, ele está fazendo essa demanda. Bom, é algo novo. É para atender um cliente, importantíssimo para a empresa. Cara, tem que ir no diretor para tomar uma decisão junto. E aí o diretor precisa sim entender desse contexto. Mas é a gente poder estar presente e colocando a nossa energia, o nosso conhecimento, a nossa experiência em algo que realmente seja estratégico, em algo que realmente vá trazer para a nossa empresa, para a nossa gestão, resultados importantes. Então, gestor, assim, ó, quando a gente fala de tomada de decisão, eu costumo dizer que líder é aquele que tem a capacidade, né, de influenciar e de inspirar as pessoas, de mobilizar as pessoas em prol de um objetivo comum, delegando, orientando, ensinando, acompanhando, cobrando resultado e comemorando. Para que essas etapas aconteçam, existem algumas tomadas de decisão lá na frente, na hora de delegar, que você vai deixar claro, na hora que você delegou uma responsabilidade, que tais decisões as pessoas podem tomar e outras precisam realmente vir para você. E essas tomadas de decisão, quando vem algo estratégico, tático, enfim, decisões que realmente precisam passar por você, gente, nós precisamos ser rápidos em tomar decisões, mas a gente precisa ser lento para mudar de ideia. E aí eu vou dizer para vocês que, né, acompanhei uma empresa aí em 2021, em que, sabe qual era o ritmo, gente? As pessoas iam para as reuniões, as decisões eram tomadas e as pessoas saíam no corredor e pensavam: vamos esperar um pouquinho, porque vai que o fulano muda de ideia. Porque tomavam-se as decisões e num curto espaço de tempo as pessoas mudavam de ideia. As pessoas estavam ali mudando o processo, mudando até o resultado final, a busca final daquilo que estavam projetando. Então eu digo para vocês, gente,
Nós que estamos na gestão, que empreendemos, nós precisamos tomar decisões rápidas e permitir que o nosso time aplique, permitir que o nosso time realmente tenha tempo hábil de colocar em prática as decisões tomadas. Quando eu dou a decisão tomada para o meu time e eu deixo eles aplicarem, eu digo para vocês que muitas vezes, na próxima tomada de decisão, se algo da tua decisão não foi muito bacana, na próxima eles vão querer compartilhar contigo. Na próxima, eles vão querer interagir, negociar, debater contigo algumas questões para pensar junto contigo as decisões. E isso é muito importante porque vai mostrar o amadurecimento do seu time. Quanto mais o seu time trazer problemas, situações, né, conflitos para que você ajude ele a tomar decisão e ele já traga junto, além do problema, traga também oportunidades, né, de pensar na solução, você está caminhando com o seu time para o amadurecimento. Você está levando o seu time a outro nível. E quando o meu time amadurece, é natural que os resultados aconteçam também. E como que eu faço o amadurecimento do meu time? Eu preciso de conhecimento técnico, mas eu preciso de uma competência muito importante. Eu gosto muito de gráfico, né, gente? Então, assim, ó, competências técnicas estão aqui na nossa base. Aqui na lateral, nós temos a comunicação. A comunicação é o nosso pilar da competência principal para a nossa gestão e liderança. É a partir da nossa forma de nos comunicarmos. Eu posso tomar uma decisão incrível, mas se eu comunicar de forma equivocada, aquela decisão que poderia ser maravilhosa para a empresa e para o seu time, as pessoas deixam de considerar. Por que deixam de considerar? Porque a gente não soube comunicar. Então, quanto mais maduro eu quero que o meu time esteja, mais desenvolvimento técnico comportamental eu preciso dar a eles, com a oportunidade de me comunicar com as pessoas da melhor forma possível. Não pensando que comunicação são somente palavras. Comunicação, muito mais do que palavras, é o como você fala com as pessoas. É como você faz as pessoas se sentirem junto com você. Se você consegue mostrar para as pessoas que vale a pena estar ali, que você quer ouvir, que você, quando expõe a tua opinião, você expõe a tua opinião de forma tranquila, saudável, você gera no outro um sentimento bacana, a tua equipe, ela amadurece de uma forma saudável. E aí, quem não quer um time competente tecnicamente, competente comportamentalmente, com uma maturidade legal? Gente, todo mundo quer isso, não é? Eu quero um time 100% em alta performance. Conseguimos 100% do time em alta performance? Gente, provavelmente não, porque a gente vai estar ou evoluindo com o nosso time, aumentando o nosso time e constantemente a gente vai estar preparando as pessoas novas que chegam no time, ou quando eu tô ali com um time realmente estabilizado, que dá conta, as metas estão aumentando, esse time dá conta. Gente, o meu papel é continuar fazendo evolução, é continuar dando a oportunidade de um crescimento constante para essas pessoas. E esse é o nosso papel. E pode ser leve, gente, fazer gestão e liderança. Pode ser gostoso você levantar todo dia e dizer: poxa, hoje eu tenho a reunião com o time, vou avaliar quem fez, vou olhar o meu índice de acabativa. Na ata, vou deixar projetado quem é o responsável, os prazos e essas pessoas com as tomadas de decisão realizadas de forma saudável e comunicado de forma clara, as pessoas vão sair dali e vão produzir o melhor que elas possam produzir. Gente, e é possível? É possível. E eu já vi muitas empresas saírem de relacionamentos tóxicos para relacionamentos saudáveis e muito mais produtivos, entregando realmente resultados, batendo meta. Um time que realmente traz a inovação. Você pode ter isso com o seu time. Basta a gente pegar todas as ferramentas, as técnicas que a gente conhece de gestão e liderança e aplicá-las. E como eu falei no início, né, gente, nós temos aí os nossos millennials atuando.
Até 2025 tem uma pesquisa que nos disse, né, que 75% da força de trabalho serão os millennials. E quão preparada eu estou para trabalhar de forma humana, despertando resultado, a busca pelo resultado com cada pessoa que eu vou ter no meu time para continuar em ascensão. Gente, eu quero, encerrando nossa live de hoje aqui, te fazer um convite. Nos dias 16 a 23 agora de janeiro, a gente vai estar com a semana Os Caminhos da Nova Gestão, onde a gente vai tratar de vários assuntos como engajamento, como reuniões, como, enfim, resultados a partir de um planejamento. A gente tem uma série de técnicas para compartilhar com você. E nessa semana ela vai ser 100% online, ela vai ser 100% gratuita. E eu quero te fazer esse convite, gente. Participa, esteja lá comigo, para que a gente possa realmente contribuir com você. E quando a gente interage, né? Nossa sessão de perguntas hoje, ela foi incrível. Quando a gente faz essa troca, ela só soma. Então eu aprendo com quem compartilha comigo e eu deixo um pouquinho de mim. Então se inscreve no link da bio, na semana Os Caminhos da Nova Gestão. Lá nós vamos ter conteúdo muito bacana para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu time e naturalmente para a sua empresa, né? Moisés, gratidão aí por compartilhar 13 anos, né, de gestão. E quem está na gestão há tanto tempo sabe, né, que é muito bacana quando a gente consegue entender que essa evolução é constante. E cada novo funcionário, né? E o Moisés pode me responder aí se fizer sentido para você, né, Moisés? Cada novo funcionário é um novo aprendizado, porque cada ser humano que chega no nosso time, a gente precisa descobrir quem é esse ser humano que está ali, quem é essa pessoa que está por trás de um cargo, né? Porque é isso que vai fazer as pessoas se manterem com a gente entender que tem um ser humano ali, e a gente vai tratar essas pessoas, cada uma do seu jeitinho, direcionando todas elas para o resultado que a empresa precisa, para o resultado e para as metas que a gente precisa bater. Então, gente, se fez sentido para você, essa live vai ficar disponível aí. Compartilha com amigos, curte, porque a todo momento que você curte, que você compartilha, que você segue nosso canal, você está me mostrando que vale a pena eu continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês, para ajudar a você atingir o teu máximo potencial. E clica lá no link da bio, inscreve-se na semana Os Caminhos da Nova Gestão. Tchau, tchau, gente. A gente se vê amanhã na nossa próxima live.